Senhores, é com muita honra que, neste momento, nós vamos abrir a palestra denominada, que é a palestra de abertura desse evento, Dano Moral e Transtornos Mentais, do professor Dr. Marco Antônio Villatori. Me passaram aqui um currículo resumido, eu fui obrigado a resumi-lo mais um pouco e resumir mais ainda. Então eu peço desculpas ao doutor se por acaso estiver faltando alguma referência. Mas, se houver, não há problema nenhum, depois nós complementamos. Mas já aviso a todos os presentes que foi feito um extrato assim, muito apertado, realmente, de todo o currículo de Sua Excelência, que, por sua vez, todo este conhecimento, todo este aperfeiçoamento intelectual, vamos dizer assim, muito nos honra, principalmente aqui no estado do Pará e Amapá, ter Vossa Excelência integrando este evento e principalmente nos prestigiando com a sua fala, fique sabendo que é uma grande honra. Dr. Marco Antônio César Villatori é pós-doutor pela Universidade de Roma. Estava escrito em italiano, mas estou traduzindo aqui, já fiz a tradução para ficar mais fácil, para que possamos entender. Doutor em Direito do Trabalho, Sindical e de Previdência Social pela Universidade de Roma, que foi revalidado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Direito na Pontifícia Católica do Paraná. Também é coordenador do curso de especialização em Direito do Trabalho da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, presidente do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas e Sociais, membro de comissões da Ordem dos Advogados do Brasil-Paraná, professor adjunto 2 da Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Centro de Letras do Paraná, professor do Uninter, diretor cultural e ex-diretor administrativo do Instituto dos Advogados do Paraná. Tem experiência na área de Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Internacional. Professor, me desculpe se faltou alguma outra referência, como disse, ela é extensa, e passo a palavra a Vossa Excelência para proferir a sua palestra. Com a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra retornar a Belém do Pará. Todo paranaense se sente em casa aqui, apesar de que Curitiba com Belém, a única coisa que eu digo que tem similitude ou totalmente contrário é a temperatura, né? Apesar de que lá em Curitiba, estranhamente, eu saí com 30 e poucos graus, mas eu sei que hoje já está com 17. E no domingo nós teremos 11 graus. Então é uma diferença gritante nesse ponto. Mas é uma grande honra estar aqui com os amigos. Há mais ou menos uns 5, 6 anos, temos vindo meio que direto aqui para Belém, em razão de ministrar cursos de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, na Escola Ideal, do nosso amigo professor Antônio Carlos, e ainda mais numa mesa tão seleta como essa, né, com o nosso desembargador decano do Tribunal Regional da 8ª Região, Dr. Vicente, com o nosso querido amigo que coordena este evento, o Dr. Walter Paro, com o nosso amigo presidente da AMATRA da 8ª Região, Dr. Pedro, e, por último, com o nosso amigo que eu conheci em Roma, Dr. Márcio, brilhante advogado e também brilhante autor de livros, e confesso que eu desmarquei algumas coisas para vir
principalmente para o lançamento do livro do professor Márcio, né, que é sobre o intervalo entre a jornada e a questão que nós vamos falar um pouquinho, mas bem pouquinho, agora, sobre o dano existencial, que é tão importante, né, ser discutido. Gostaria de agradecer enormemente também a oportunidade, porque eu tive aqui uma verdadeira aula do que fazer, porque eu concorri ao Quinto Constitucional há 2 anos e meio atrás, e a doutora Sulamni, a nossa presidente efetiva, né, que está representando aqui o doutor Sérgio Rocha, mas que não tenho dúvida que representa muito bem aqui o nosso querido Estado do Amapá. Uma situação também que eu gostaria de comentar é que conheci Belém do Pará, conheci o Pará, quando eu era criança. E eu me recordo muito bem que eu fui a uma praia, na verdade, cheguei de madrugada, e tentei verificar ali, mas meu celular estava com algum problema de uma peça que fica na frente do celular, né? E eu não consegui encontrar o nome da praia, mas eu sei que é uma praia bonita que fica aqui ao lado de Belém. E nós passamos uma temporada também, alguns dias lá, e uma praia de rio, né, que para nós é tão diferente. Mosqueiro, exatamente. Nós ficamos em Mosqueiro. E eu me recordo, eu era criança, 6, 7 anos, mas adorei a praia, adorei... já desde o início, eu posso dizer que quase fui criado aqui, nesse pouco tempo que nós passamos no Pará. Eu, normalmente, pela idade avançada, né, eu estou com 147 anos, 1869, minha data de nascimento, eu falo em pé, porque senão não consigo depois levantar, depois de alguns minutos. E eu prometo a todos... foram muito gentis em me dizer que eu tenho 1 hora para falar, mas eu prometo a todos que eu vou falar bem menos, tá? 59 minutos no máximo eu termino de conversar com vocês, e o que eu gostaria era justamente a interação, porque na PUC, só na PUC faz mais de 20 anos que eu leciono, e comecei em 1988, e confesso que eu falo para escutar, para aprender cada vez mais, e é esse o meu interesse de falar em público. Então, vou levantar, vou ao púlpito, mas a gente vai trocando ideias, por favor. Com licença. Promessa é dívida, eu vou colocar aqui o horário. O que nós fizemos? Qual foi a nossa ideia ao abordar esse tema tão importante que foi indicado pelo nosso amigo professor Márcio? De começar, já que nós estamos falando aqui com magistrados, membros do Ministério Público, advogados, estudantes, servidores públicos, amigos, de iniciar na parte da explicação que é o direito da dignidade da pessoa humana, a questão envolvendo a intimidade, a privacidade, falar sobre um pouco da legislação, para daí abordar o dano moral e daí chegarmos a uma análise também médica, além da jurídica, né? Inclusive nós temos alguns livros que estão sendo editados por médicos psiquiatras, por psicólogos, e um deles, inclusive, tá na minha pasta, que é bem recente. Eu pensei que já tivesse terminado. Nossa, eu ia dizer que era muito rápido. Não sei o que está acontecendo, porque está no modo avião aqui. Também, quando eu nasci, não tinha nem telefone. Para chegar ao final, com o estudo da doutora Margarida Barreto, que ela fez toda uma análise e gerou, inclusive, um projeto de lei para inserir dentro do artigo 483 da CLT sobre despedida indireta ou justa causa do empregado contra o empregador,
ela fez uma pesquisa de campo. E daí ela foi apontando vários sintomas que foram ocorrendo, ou que poderiam ocorrer com os trabalhadores, nas perguntas que ela fazia, e os dois principais, que são a depressão e o último, né, tem a tentativa de suicídio e o último suicídio. Então, nós abordaríamos até essa fase, que é a pior fase que eu imagino do transtorno, né, mental, que é a pessoa acabar com a própria vida. Tive a sorte de participar de uma banca de doutorado na Universidade de Cacilho de La Mancha, de um amigo nosso desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em que ele abordou exatamente essa questão do suicídio como acidente do trabalho, então relacionado à vida laboral. O que nós temos de regras constitucionais sobre essa questão da dignidade? E vejam que nós podemos citar tanto o lado do empregado quanto o lado do empregador. Ele está normalmente em uma parceria. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3 da Constituição, mas também o valor social do trabalho e da livre iniciativa, no inciso seguinte, 4. Todos são iguais perante a lei, sendo violáveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Artigo 5º, inciso 10, que é o mais importante que nós temos sobre o dano moral dentro da Constituição. Não falando da competência, a competência está lá no artigo 114, incisos da nossa Constituição. Mas também é garantido o direito de propriedade. Artigo 5º, inciso 22. O 23 estabelece a propriedade atenderá à sua função social. Então, empregado, empregador, direitos, obrigações. Continuando, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem como fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da Justiça Social. Artigo 170. E, por último, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Artigo 225. Nossa Constituição cidadã está eivada de regras sobre esses assuntos. CLT. Artigo 2º estabelece o que é um empregador. Então, quem é o empregador? O caput estabelece, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, ele tem o poder de direção, mas tem também limites e obrigações. O artigo 3º, o que é um empregado? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. E daí, já que estamos analisando a dignidade do trabalhador, vamos passar a uma análise do que é despedida indireta e quais são os itens relacionados a esse assunto dentro da justa causa do empregado contra o empregador. Porque a justa causa está no artigo 482. O que o empregado faz de errado, a falta grave pode gerar a sua dispensa por justa causa. Mas está lá, artigo 483. Forem exigidos serviços contrários aos bons costumes. Antes está lá, superiores às forças físicas. São 4 itens que tem dentro dessa letra A do artigo 483. Mas o mais importante para nós agora é o contrário aos bons costumes. No B, for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. A pressão, muitas vezes, que o supervisor recebe do seu gerente, que recebe, por sua vez, do seu diretor, que recebe, da sua vez, pelo proprietário da empresa, né, acaba gerando o rigor excessivo, muitas vezes, metas impossíveis. E naquele livro que eu citei para os amigos, tem, pelo menos de 3 autores, uma avaliação de metas impossíveis, metas inatingíveis. Então, se são inatingíveis, por que se coloca essa meta? Porque se dá a possibilidade da pessoa pensar que ela pode atingir,
que ela tem que trabalhar diariamente 12, 13, 15, 20 horas, ou que ela tem que estar à disposição do empregador o dia inteiro, e nós temos vários casos nesse sentido. Inclusive, um dos riscos que nós temos é amanhã ou depois utilizarmos como exemplo o que acontece nos Estados Unidos, em que um McDonald's chama o seu empregado quando chega mais gente ao local para consumir, e ele contrata simplesmente jovens que moram ao entorno do McDonald's. Porque ele pode chamar em 2, 3, 5 minutos, vem o trabalhador, e ele só ganhará pelas horas trabalhadas. Então, ele não tem garantia alguma de um valor mínimo. Por quê? Porque se um determinado mês não aparecer muita gente lá na loja, no McDonald's, talvez ele seja chamado só nos plantões normais dele, de espera. Então, isso é tenebroso. E, ao contrário, vem 3, 4 ônibus, chegam a 1 da manhã e ele é chamado para vir trabalhar, assim como 3, 4, 10 colegas dele. Então, ele não pode ter vida social, ele não pode ir ao cinema, não pode namorar. Isso é o famoso dano existencial. E nós temos algumas empresas que estão sendo visitadas pelo Ministério Público do Trabalho, estão sendo ajuizadas ações civis públicas, os magistrados estão julgando casos, né, em que isso está ocorrendo no Brasil também. E, por último, praticar o empregador ou seus propósitos contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama, que também é previsão dentro do artigo 482, se isso for praticado do empregado contra o empregador. Noções. O que é um dano moral? E qual a diferença do dano com assédio? Assédio, eu preciso de reiteração de atos. Vários atos. Lembrem que no artigo 482 da CLT, nós temos alguns atos que são gravíssimos e outros são leves. Um ato de improbidade, da letra A do artigo 482, é gravíssimo. Se você encontrar um empregado furtando na tua empresa, ou assinando o ponto em nome do colega, lá na Federal de Santa Catarina, pegaram 4 com molde de dedo. Eles tinham molde de dedo do colega dos outros 3. Então, ia o indivíduo, ele batia o dele, batia dos 3 colegas, e ia trabalhar. Chegava antes, bem antes de todo mundo, né, porque não podia ter ninguém ali para bater o ponto junto com ele. Meia hora, 40 minutos, ainda com hora extra, porque ele depois saía mais tarde. No dia seguinte ia o outro, no outro dia ia o outro. Acabaram pegando, um a um, os 4 servidores, nesse caso, era estatutário, né, e dispensaram, exoneraram os 4. Mas isso pode acontecer em empresa privada, isso pode acontecer no dia a dia. Isso é furto de hora de trabalho. Ato de improbidade, ato gravíssimo. Não tem advertência, não tem suspensão, não tem nada. Já a letra E do artigo 482, desídia no desempenho das respectivas funções. O que é desídia? É desleixo, né? Que bom que eu fui contratado na Colchões, sei lá, Ortobon, porque daí eu faço test drive no colchão, né? Fico dormindo o dia inteiro. Mas você não foi contratado para fazer test drive, você foi contratado para fabricar o colchão. Mas é tão fofinho, é tão gostoso, dá até para tirar foto, publicidade, né? Não. Então, nesses casos, eu preciso do quê? Da reiteração, da punição. Tem que dizer, não pode fazer isso. Você tem que trabalhar, não pode ficar no celular mandando mensagem. Você tem que trabalhar. O horário de trabalho é trabalho. Há limites para o empregador e limites para o empregado. Dano moral, um único ato. Gravíssimo, pode gerar o dano moral diretamente. O assédio, obrigatoriedade de reiteração de atos. E o dano existencial é essa situação em que a pessoa não tem mais vida social. Essa pessoa está eivada da sua possibilidade de fazer o que quiser. E eu não estou falando aqui dos que ficam no plantão por prontidão ou sobreaviso.
Aqueles, eles estão de plantão. Eles são contratados e eles têm plantões, mas não diários. Não é todo dia que ele está de plantão. Eles vão alternando. E ali ele está recebendo 1/3 do valor da hora dele, ou 2/3, dependendo do caso. Eu estou falando da pessoa que, a qualquer momento, pode ser instada para vir trabalhar. Momentos do dano moral. Pré-contrato. O magistrado do trabalho lá do Paraná, o doutor Luciano Augusto de Toledo Coelho, foi me orientando do mestrado lá da PUC Paraná, ele escreveu um livro sobre pré-contrato, publicado pela LTR. Difícil você caracterizar um dano moral por pré-contrato. Ele não foi contratado. Mas nós temos algumas situações em que eu vejo e vislumbro essa possibilidade. A pessoa foi fazer uma entrevista, queria um emprego melhor, que lhe desse mais condições, ou fez algum curso que pudesse chegar a esse emprego mais capacitado. E ele recebe lá uma informação, um feedback do entrevistador, dizendo: pô, você é a melhor pessoa que eu já entrevistei em toda a minha vida. Você vai fazer o teu exame admissional, já venha, acerte lá com o pessoal da tua empresa, fique tranquilo, se demita lá, e pode ver, está garantido o teu emprego aqui. E quando ele faz o exame admissional, tudo certinho, quando ele chega na empresa, o preposto que fez aquela entrevista afirma para ele: infelizmente, a vaga não existe mais, porque o proprietário da empresa, o meu diretor, disse que eu tinha um amigo dele que estava precisando de emprego e o contratou, e não tem vaga para 2. O que acontece? Ele já se demitiu. Ele fez o exame admissional, estava tudo certo. Ele só não tem o documento escrito. Mas ele tem autorização para o exame do médico da empresa ou aquela empresa associada àquela empresa. E daí? Aconteceu um caso exatamente igual lá no Paraná. Você acha que a empresa anterior vai dizer: ah, então venha. Pô, eu não, você já se demitiu, eu sei que você está procurando outro emprego, então quer dizer que não está querendo trabalhar mais aqui. Não quero mais você. Já contratei outra pessoa. Não existe aí um dano moral? Não existe uma indenização necessária nesse caso? Claro que sim. No contrato, fácil. Durante o contrato, pode ocorrer um ato, um fato, que gere o dano moral. E no pós-contrato? Da mesma forma. Eu saio da empresa e o empregador liga ou dá péssimas referências minhas. Nós tivemos uma situação em que o empregado trabalhava com uma empresa que vendia artigos de informática. E ele era representante, ele era revendedor de uma marca famosa de informática no Brasil inteiro. Quer dizer, os outros compravam dele. Ele era o único representante. E ele era bipolar, transtorno mental. Um determinado dia, chegaram os empregados na loja e estava a loja toda revirada com um chumaço de cabelo no chão. Com certeza ele teve um ataque e levou a esposa dele, que trabalhava junto, arrastada, porque estava tudo revirado, arrastada por dentro da loja, para ter uma ideia do risco que eles próprios, os empregados, estavam correndo. Uma pessoa forte, grande. Um determinado dia eles chegaram, ele e um outro colega foram mandados embora por justa causa. Vocês estão me furtando sem prova alguma. Simplesmente justa causa. Ele veio nos procurar, com medo ainda, dizendo: Vilatori, eu não vinha procurar um advogado, mas tive que procurá-lo. Por quê? Porque eu saí da empresa, não ia entrar com ação, nada. Fui atrás de outros revendedores, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu conheço. É aquilo que eu nasci para isso. E fui procurar. Fui contratado facilmente, porque eu era bem visto pelos lojistas. Só que dava 10 dias, tudo menos de um mês, eles me mandavam embora. E eu não sabia por quê. Até que um dia, o terceiro empregador veio falar para mim e disse: ó, eu estou te mandando embora, não porque eu quero, mas é porque o fulano de tal, que era o dono da outra empresa,
soube, não sei como, que você estava trabalhando aqui, e disse que se eu continuasse com você aqui, ele não venderia mais o produto para mim. E eu preciso dele. Então, infelizmente, eu tenho que te dispensar. Aí, nisso, ele se viu obrigado a entrar com a reclamatória trabalhista para que o advogado, por sorte era eu, pedisse a obrigação, entrasse com uma ação, pedindo a obrigação do quê? De não fazer, para que ele não exigisse dos outros que dispensasse esse empregado, não falasse mal dele. Né? A audiência foi, instrução também, condenação, R$6.000 por cada ato que esse empregador fizesse a esse empregado. Aí ele veio, o advogado veio rapidamente tentar fazer um acordo. Além de outras verbas que a gente ganhou e tal coisa. Ele disse, não, esse eu quero que vá para a execução e eu vou entrar com recurso quando der. Porque a obrigação é de fazer, se eu fizer acordo, ele vai continuar fazendo alguma coisa contra ele. E eu não quero isso. Eu quero a aplicação de R$6.000 cada vez que ele fizer uma besteira. E está correndo. Né? Claro, poderia ser ajuizado mais, mas eu já tinha a decisão ali, uma decisão favorável. Amanhã ou depois, se eu entrasse com outra reclamatória, poderia ser outro magistrado com outra ideia. Né? Ou até o próprio magistrado repensar aquela questão. E parou. Ele era louco, mas não queimava dinheiro. Então, pós-contrato, também facilmente a gente pode verificar. Mas o que é um assédio sexual? A gente vai abordar isso para chegar depois à tentativa de suicídio, ao suicídio. O que isso acarreta? Não é só um contato libidinoso. Isso acarreta problemas para a vida inteira. Então, quanto ao sexo, pode ser o normal que acontece do homem contra a mulher. Mas pode ser da mulher contra o homem. Ou do mesmo sexo. Não há dúvida nenhuma. Quanto à hierarquia, aqui sim, nós temos duas situações. Você vai analisar o Código Penal, é só do superior hierárquico com relação ao subordinado. No Código Penal, só assim. Não tem outra hipótese. Mas e no trabalhista, precisa ser superior hierárquico para caracterizar? Não. Pode ser colegas ou até um subordinado com relação ao seu empregador, ao seu preposto. Mas você vai dizer, mas como é que uma pessoa que é empregada, que é subordinada, pode fazer um ato nesse sentido? Não é muito difícil encontrar. Né? Tem pessoas que, por sua lábia, eles conseguem. Mas tem outros que, em razão de seu parentesco. O dono da empresa, meu pai, que começou como engraxate, ele acha que eu tenho que começar também na mesma situação. E o engraxate é uma profissão tão importante quanto qualquer outra. Ah, então você vai começar sendo assessorista do prédio da empresa. Porque eu comecei assim e você vai começar assim também. E ele vai, desgostoso, porque ele estava na casa com piscina, não estava nem aí para o trabalho, família rica. Ele diz assim, tá bom. Ou você vai, ou eu te deserto. Tudo bem, eu vou. Só que lá ele faz o que ele quer. Ele amanhã ou depois, ele é o filho único, ele vai ser o dono daquilo. Moral da história, ele começa a assediar as meninas. Começa a assediar os colegas. Aí ele chega na secretária do diretor e diz, você tem que sair comigo. Não, eu não vou sair. Não quero. Aí chega para o diretor e diz, você tem que fazer com que ela saia comigo. Porque se ela não sair comigo, quando o meu pai morrer, você está fora. É eu que vou mandar. E ele, muitas vezes, com essa pressão, acaba cedendo. Não, saia com ele, não vai fazer nada, vai ao cinema só. Né? E acaba fazendo esse assédio no sentido inverso. E quanto à forma, pode existir a forma verbal, cantadas, insinuações, a física, né? Pessoa com um abraço um pouco mais longo, de uns 20 minutos, um pouquinho só, mais longo, e psicológica, né? A pessoa conversando com a outra, tentando fazer com que ela se abra para que ele possa invadir a sua intimidade. Sujeitos
Normalmente o sujeito ativo é o empregador ou quem tem autoridade. Por quê? Porque a pessoa fica com medo de ser mandada embora. Ainda mais numa situação de crise econômica que nós estamos vivendo hoje, em que a pessoa é dispensada e fica sem condição nenhuma de procurar outro emprego, porque não tem outro emprego. Não sei aqui, mas em Curitiba tem shoppings que 1/3 das lojas estão fechadas. Então, que emprego eu vou conseguir se eu sou lojista? Sujeito passivo, normalmente mulheres jovens e inexperientes, primeiro emprego, em que, ao receber aquela informação de que talvez você não consiga mais nenhum emprego, ela acaba cedendo. Conduta de natureza sexual, se não for natureza sexual, pode ser assédio moral, não necessariamente sexual. Muitas vezes o assédio sexual vira assédio moral, porque na negativa reiterada das investidas, a pessoa quer que ela saia, só que ela não tem poder, porque ele não é o dono, ele não pode dispensar alguém, e ele faz com que a vida dessa pessoa fique insuportável, que ela se demita. Rejeição conduta do assediador, porque ela pode querer sair. Ah, eu vou sair com a outra pessoa. Mas saiu e ele tinha mau hábito. Ou brincadeiras bestas. Eu não gostei. Eu preciso continuar saindo? Ah, não, agora eu tenho direito adquirido. Nada. Existe estupro da mulher casada. Então, rejeição da conduta do assediador. E reiteração do ato, que é um dos caracterizadores do assédio. Na Constituição, nós já vimos quais são as aplicações ali. No Código Civil de 2002, nós temos lá o artigo 186 do Código Civil, 925 em diante, com relação à responsabilidade. E o Código Penal modificado, que está aí o artigo 216A do Código Penal, Lei Federal 10.224 de 2001, estabelece que constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Quer dizer, somente quem tem poder pode ser condenado criminalmente por assédio sexual. E o assédio moral? Reiteração de atos que ataquem a moral da pessoa. Idade. Aqui é o contrário. Normalmente a idade é avançada. Tipo eu, 147 anos de idade. Por quê? Vem essas tecnologias e tu não sabe mexer. Né? Tem que fazer cursos. Viu? Já perdi o negócio aqui. Tem que fazer cursos especiais para... Não, o pior é que eu perdi mesmo. Eu coloquei aqui, ó, 55 minutos, está com 54. Quer dizer, não sei mexer nessas coisas. Por favor, mesa, presidência, avise-me. Se deixarem, eu fico 3 dias aqui. Então, uma pessoa que está em pré-aposentadoria, daqui a 4 anos se aposenta, e mudam totalmente o maquinário na empresa. Agora você tem que fazer não sei o quê e tal, assim. E ele, não é que ele não queira, ele não sabe mexer naquilo. Está demonstrado. Passou de 100 anos, não sabe mexer nessas coisas. E daí? Claro que na pré-aposentadoria, nas convenções coletivas de trabalho, está lá. 1 ano, 2 anos antes, você tem estabilidade no emprego, não pode ser dispensado, a não ser por justa causa. Mas se na minha previsão da convenção está escrito 1 ano, e eu tenho 1 ano e meio ainda para me aposentar, eu não tenho essa previsão de estabilidade, de garantia. Então, o risco é enorme, porque às vezes o empregador, os colegas, dizem ele está atrapalhando a nossa meta. E a discriminação também ocorre bastante, em razão do quê? De sexo, em razão de ser dirigente sindical, em razão de ser uma pessoa com deficiência. E nós não estamos falando de poucas pessoas com deficiência. A Organização Mundial da Saúde estabelece que 10% da população mundial tem deficiência grave, em que ela precisa de algum aparelho ou de alguém para auxiliá-la. 10% da população mundial. E nos países em desenvolvimento, colocamos aqui o Brasil, 15%. Quer dizer, de 200 milhões de habitantes, nós temos 35 milhões de pessoas que dependem de outras pessoas. Tá? Não é pouco.
Ações de assédio moral. As mais apontadas naquele estudo da Margarida Barreto, na dissertação de mestrado na PUC São Paulo. Ter sido alvo de intrigas e fofocas. Então começa a fofoquinha, algo nesse sentido. Deixar de receber informações. Falam para os demais, não falam para ele. Você lembra daquele filme Assédio Sexual? Com a Demi Moore, com o Michael Douglas? Né? O que acontece? Ela primeiro o assedia sexualmente. Na negativa dele, ela começa a assediá-lo moralmente. E ela, num dos atos, ela entra nas salas marcando uma reunião que já estava agendada. E o horário normal era 9 horas, e a reunião começaria às 9 horas. O cliente era dele, do Michael Douglas. E ela vai de sala em sala, que é a sala de vidro, e vai dizendo, pessoal, eles pediram para reagendar para as 8 da manhã. 8 da manhã, 8 da manhã. E ela coloca o rosto dentro da sala do Michael Douglas e diz assim, tudo bem com você? Ah, tudo bem. Para os outros ela falou que era 8 horas, para ele não. Aí ele chega às 9, que seria o horário da reunião, e estão terminando a reunião. Ué, porque o cliente teu, você chega atrasado? Que absurdo, não sei o quê. Né? Todo mundo imagina que ela falou para ele também, ele fez o sinal de positivo. Mas ela não avisou que tinha mudado para as 8 horas. Assédio moral. Receber metas impossíveis e ter a competência questionada a todo momento. Né? Não pode fazer nada, mesmo aquilo que ele já fazia antes, porque sempre está sendo questionado, normalmente em público. Esse é aquele questionário que a Margarida Barreto fez na Praça da Sé, que ela estava estudando em São Paulo, e ela levava o questionário lá, e dentro do questionário tinha a divisão homens e mulheres, mulheres e homens. Então, crise de choro nas mulheres. Por que eu coloquei nas mulheres? Porque ela mesma colocou. Porque homem que é homem não chora. Ninguém do sexo masculino admitiu que chorou em constância de assédio moral. Dores generalizadas. Algum tipo de dor. Palpitações e tremores. E daí vinha percentuais. Isso tudo está no site www.assediomoral.org. Tem o projeto e lá tem o quadradinho, né, com percentual homens e mulheres. Sentimento de inutilidade, porque se o assediador é doente, ele vai fazendo devagarzinho, e a pessoa vai se admitindo como incapaz. São doses homeopáticas, ele não sente o assédio. Insônia ou sonolência excessiva, né, dependendo do grau, dependendo da pessoa. Depressão. Depressão, veja, eu dependo de duas coisas principalmente. Uma, que eles chamavam antigamente de melancolia. Uma é um caráter psicológico, mas tem muito forte o caráter químico. Nós sabemos que o caráter químico é forte. Por quê? Pode ver, a maioria das pessoas que têm depressão, né, a maior parte, é feita de mulheres. Por quê? A questão dos hormônios, mês a mês. É químico. Então, se mexe na química, mexe também no psique da pessoa. Algum tempo atrás, se pensava na depressão como algo de pessoa fraca. Nós sabemos que não é. Diminuição da libido, da vontade sexual. Sede de vingança, ali, principalmente homens. Queria me vingar. Aumento da pressão arterial. A não ser que a médica estivesse lá para fazer a pressão arterial e tentasse simular o que aconteceu com aquela pessoa que está recebendo a informação, né, está dando a sua informação ao questionário, como é que ela... aumentou a tua pressão, porque quando fui assediado, eu coloquei a mão para ver... Eu não sei como é que ela fez isso. Dor de cabeça. Distúrbios digestivos, né? Quando reclamavam de mim, eu passava mal, eu ia ao banheiro. Tonturas. Aí vem lá, ideia de suicídio. Número assustador. Falta de apetite, falta de ar, bebedeira. Alguns já se aproveitam, né? Então por isso que eu comecei a beber. Né? Foi por assédio. Foi a razão, né? Não podem reclamar, eu sou assediado.
tentativa de suicídio, que é mais grave do que ter ideia. É você ter tentado se matar. E aqui, homens, principalmente, responderam numa proporção de 16%. Depressão no ambiente laboral. Fatores que podem desencadear. São vários, mas fatores que nós estamos vendo no dia a dia. Crise econômica, desemprego. Desemprego na porta. Colegas sendo dispensados na sua frente. Você talvez seja o próximo. Nova organização do trabalho. Regras novas, mudanças para piorar. A globalização. O que acontece na Europa, você sabe hoje. Às vezes no mesmo minuto. Então, o que eles estão mudando de legislação lá, na Itália, mudaram em julho de 2015, quase completamente as regras trabalhistas para os jovens, ou os novos contratados. Estabilidade, esqueça, garantia, isso não lhe pertence. Riscos psicossociais, degradação do ambiente laboral. Então, o ambiente está sendo cada vez mais degradado. Doenças ocupacionais. Eu tenho que dispensar algumas pessoas, porque eu não tenho como pagar o salário, mas vocês vão produzir o que eles produziam antes. Todos. Pressões, metas empresariais. Tá? Que é um dos fatores principais dos psicólogos e psiquiatras. E muitos deles que trabalham dentro de tribunais regionais do trabalho. Suicídio. A Organização Mundial da Saúde, no ano de 2012, estabeleceu que foram 804 mil suicídios em todo o mundo. Ou 1 a cada 40 segundos. 11,4 por 100 mil habitantes. E olha, o pior, a previsão deles é que em 2020 chegue em 20 segundos cada suicídio. O dobro disso. O aumento de 1955 até 2000 de 60%. E a principal idade era entre 15 e 44 anos de idade. Isso tudo fonte da própria Organização Mundial da Saúde, órgão ligado à Organização das Nações Unidas. Estados Unidos da América. Recentes estatísticas demonstram que nos Estados Unidos mais de 40 mil pessoas se suicidaram em 2012, segundo a Associação Americana de Sociologia. O índice de suicídios aumentou de 11 para 13 casos a cada 100 mil pessoas entre 2005 e 2012. Na França, 2 empresas multinacionais tiveram N casos de suicídio, e que gerou, inclusive, estudos sobre isso. A Renault, francesa, e a France Telecom, que é a atual Orange. Casos reiterados de suicídio em razão do trabalho.